nossa reflexão de hoje, nós vamos ler 2 Crônicas. E o texto de hoje, nós vamos falar sobre ainda tem jeito, né? Muitas pessoas, como falamos hoje no início do programa, estão com problemas em até se perdoar, né? Devido aos pecados que cometeu. Acha que não existe mais perdão, Deus não vai perdoá-lo. Mas eu quero dizer para você que Jesus veio para nos perdoar. Assim como perdoou aquele ladrão naquela cruz, nos últimos momentos da sua vida, devido a ser uma vida de tragédias, uma vida errada, pediu perdão ao Senhor, reconheceu a autoridade de Cristo e foi aceito por Ele e está no paraíso. Para nós também hoje que estamos aqui, o que nos falta é reconhecer a nossa falha, nosso pecado e nos afastar dele, procurando e viver em obediência, como está lá em Atos dos Apóstolos 3, versículo 19, em que aquelas pessoas, ouvindo aquela pregação de Pedro, né, falaram: o que devemos fazer, irmãos? O que nós podemos fazer? Porque nós matamos o Filho de Deus. Lá Pedro fala: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Isso é nosso Deus. Nos perdoa e nos dá a oportunidade de viver para Ele, fazer de nós uma nova criatura. 2 Crônicas 33, versículos 9 a 13, vamos falar sobre o rei Manassés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Um ponto muito importante, irmãos, nós podemos ver, é esse versículo 11. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e os levaram para a Babilônia. Imagine essa cena desse rei, um rei enfiando um gancho no seu nariz. É como um animal, né? Muitas vezes queremos puxar um animal aí, quem mora na roça, nos mais antigos sabe muito bem que prendia uma argola e você poderia puxar o boi facilmente, porque aquilo doía, né? Incomodava bem. E aí preso com algemas de bronze, e a humilhação que esse homem foi levado para a Babilônia para ser preso e maltratado lá. Um ponto importante que nós podemos ver: durante a sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus e dos seus antepassados. Muitas vezes somos confrontados com dificuldades na nossa vida, né? Problemas, e a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Faça uma reflexão aí. Há alguma coisa que você está fazendo que está desagradando a Deus? Porque muitos dos problemas que enfrentamos, né? Muitas dificuldades e aflições, é devido às nossas más escolhas, das nossas más decisões. Mas se no momento nós paramos um pouquinho e vemos que nós não estamos em falta com Deus, a nossa vida, estamos procurando cada dia mais nos aproximar dele, podemos descansar e saber que Ele está cuidando da gente. Agora, dificilmente, um momento muito difícil na vida do ser humano é quando você se encontra numa situação como essa, de humilhação, de dor, e você perceber que você está em falta com Deus. Assim, Manassés, ao invés de ficar irado e ficar mais rebelde contra o Senhor, ele, em sua angústia, buscou o favor do Senhor, como está no versículo 12. O seu Deus humilhou-se muito, né? Fala que humilhou-se muito diante de Deus, do Deus dos seus antepassados. No versículo 13 diz: quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e o seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus.
Isso me lembra aquele rei Ezequias, né? Que Senaqueribe, quando ele foi tentar invadir e destruir, ele orou a Deus e foi liberto. E outra vez, quando o profeta Isaías chegou para falar para ele que ele estava doente, ele seria morto devido à sua doença, aquela doença era para o levar à morte, ele, deitado em seu leito, virou o rosto para a parede e lá orou ao Senhor, e o Senhor acrescentou mais 15 anos de sua vida. Amigos, na nossa vida nós precisamos entender que nós precisamos de Deus em todo momento. Nós precisamos do favor do Senhor, nós precisamos do seu auxílio, da sua direção, do seu cuidado. Devemos ter cuidado para não cair em falta com o Senhor, não sermos arrogantes devido ao nosso pecado e, diante de tantos erros e falhas que cometemos, nos distanciar cada vez mais de Deus e esquecermos de pedir perdão e de mudar de vida. Em uma reportagem policial, eu quero lembrar que esse texto aqui foi tirado do presente diário da Rádio Transmundial, e eu gostaria de compartilhar com você aqui nessa manhã. Em uma reportagem policial de um programa de televisão, o apresentador destacou uma imensa lista de crimes cometidos por um homem que acabara de ser preso pela polícia. Mas o que mais chamou a atenção foi aquela frase que estamos acostumados a ouvir nesses casos. Entre aspas, diz: "Para esse aí não há mais jeito." Será mesmo? Praticamente uma sentença de que aquela pessoa não poderia mais se recuperar, passar por uma mudança de vida, voltar a ter dignidade e viver em sociedade novamente. Às vezes, os crimes cometidos e os atos desse tipo de pessoa são realmente tão horríveis que somos mesmos levados a pensar como aquele apresentador. Eu faço uma pausa e lembro de uma reportagem que vi há 2 dias atrás, segunda-feira, de um jovem que assassinou uma colega de aula dentro de um colégio particular. E o motivo, a polícia foi descobrir a motivação, foi porque ele tinha inveja da garota. Porque a menina sorria, era sorridente, tinha um bom relacionamento com todo mundo, e aquele rapaz tinha inveja do jeito dela ser. É uma coisa horrível de se falar, né? De pensar nisso. Pois então ele entregou um bilhete para aquela garota, ela leu e lá estava escrito: "Essa é sua sentença de morte", e ao mesmo tempo ele esfaqueou dentro da sala de aula. É uma notícia muito triste da gente se dar de falar aqui, mas é a realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E aí a gente pensa, não tem mais jeito para esse rapaz de apenas 14 anos e a moça também de 14 anos. Mas eu quero dizer que para ele há jeito sim, como para muitas outras pessoas que estão cometendo muitas atrocidades por aí. O Senhor Jesus veio nos perdoar dos nossos pecados, embora seja difícil a gente entender isso. Mas quando Jesus estava naquela cruz, sendo crucificado e sendo pregado e sendo traspassado por uma lança, ele disse para o Senhor: "Perdoe-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo." No texto de hoje nós vimos a história de Manassés, que chegou a ser o pior rei de Judá. Esse homem fez coisas terríveis. E eu vou dizer para você que as coisas que ele cometeu foram atrocidades horríveis até para os nossos dias de hoje. Ele voltou o povo contra Deus, não dava ouvidos a ninguém, fazia o que lhe dava na cabeça. Era um maluco, né? Mandou matar várias pessoas que não comungavam de suas atitudes. Se a pessoa era contrária ao que ele falava, mandava matar, praticava muitas coisas erradas. E o absurdo, ele chegou ao ponto de cometer o absurdo de sacrificar seus próprios filhos em rituais idólatras. Por aí você vê o tamanho da atrocidade que uma pessoa dessa pode cometer. Aí você pergunta: teve perdão para ele? Como lemos no texto de hoje, Deus o perdoou e restituiu ele ao cargo. Manassés, enfim, era um homem que cometeu muitos erros e crimes, não muito diferente dos que são cometidos hoje em dia. Mas Deus, por amar todo pecador, dá uma oportunidade para Manassés. Ele foi levado cativo pelo rei da Síria, como está no versículo 11, e lá no cativeiro teve tempo para refletir sobre seus erros e dirigiu a Deus uma oração de arrependimento.
E Deus, como é misericordioso com todos aqueles que se arrependem de seus erros, o perdoa e faz dele novo rei. Foi assim que aconteceu com Manassés, ou seja, para ele teve jeito. Como Deus sempre haverá jeito para aqueles que o buscarem de todo o seu coração. O Senhor está sempre pronto a perdoar e receber todo aquele que aceitar seu Filho Jesus como restaurador da sua vida. Esse Deus maravilhoso ainda é o mesmo Deus. É o de ontem, de hoje, Ele é sempre Deus, é o mesmo, pronto para ouvir e restabelecer vidas que estejam precisando de graça divina. Embora, irmãos, o nosso coração seja duro, para perdoar pessoas como esse rapaz que cometeu esse crime bárbaro. Podemos ler essa história de Manassés, a gente lê, é só um texto que está ali, mas se você for ver a realidade, pegar os seus próprios filhos e colocar em sacrifício, matá-los devido à sua idolatria. Se começarmos a mentalizar esse tipo de coisa, a gente fica repugnado daqueles acontecimentos, mas ao mesmo tempo, quando olhamos para a cruz de Cristo e vemos que Jesus estava ali devido ao meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados, nós poderíamos ser condenados ao inferno, mas Deus olhou para a gente e teve compaixão. E assim Ele diz para fazermos a mesma coisa com as pessoas que estão ao nosso redor. E Ele hoje ainda está com a sua mão estendida para perdoar e levantar todo aquele que deseja sair do pecado e se afastar daquilo que é mal. Amigos, o arrependimento é se sentir triste por causa do seu pecado e decidir mudar. Esse é o ponto crucial, importante, é decidir mudar. Quem se arrepende, rejeita o pecado, reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. O verdadeiro arrependimento vem da convicção do pecado pelo Espírito Santo e leva você a mudar de vida com a ajuda de Jesus. Não é simplesmente falar, é mudar de vida. O arrependimento vem do coração, mas é revelado na sua vida, na sua atitude, no seu modo de viver. Quem se arrepende tem uma atitude diferente e é humilde e tenta fazer o que é correto para agradar a Deus. O arrependimento é a condição essencial para a salvação. Há um texto em Ezequiel, capítulo 18, versículo 30, que diz, a partir do versículo 30 ao 32, portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel. No versículo 32 diz, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Vamos lembrar desse texto? Pois não me agrado da morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. O desejo de Deus, irmãos, é que todos cheguem a um arrependimento. Muitas vezes, para nós, quando falamos, esse aí não tem jeito sim. Se a pessoa ainda está viva, respirando, há uma chance de arrependimento e mudança de vida. Não somos nós que vamos julgar as pessoas, porque nós mesmos já somos pecadores e estávamos condenados ao inferno. O que nos resta aqui é pedir perdão também pelos nossos pecados e mudarmos de vida. Se você acha que na sua vida, na sua trajetória de vida, você cometeu coisas horrendas, horríveis, e acha que não tem perdão, eu digo a você, você tem perdão sim. O Senhor Jesus está com a sua mão estendida nesse momento para te levantar desse lugar de pecado e mudar a sua vida, te dar uma nova chance para você viver. O que cabe a você agora nesse momento é se arrepender dos seus pecados. E o arrependimento não simplesmente um falar, um abrir e fechar de boca. Eu me arrependo, mas continua nas mesmas práticas. Nós não podemos enganar a Deus. Nós devemos fazer como o rei Manassés. Se arrependeu e Deus o perdoou e restaurou a sua posição de rei.
Assim é comigo, é com você. Se queremos ter o perdão de Deus, se queremos ter a sua atenção, a sua misericórdia, precisamos não só falar, mas precisamos mudar de vida. Pai de amor, Senhor nosso Deus, muito gratos nós estamos aqui pela Tua palavra, por exemplos como esse do rei Manassés. Embora ter praticado tantas coisas horríveis, mas mesmo assim o Senhor perdoou devido ao seu arrependimento. Nos ajuda, Senhor, a entender que grande amor é esse que o Senhor tem por nós, ao ponto de nos perdoar diante de tantas coisas erradas que fazemos. Abençoe cada um dos irmãos, daquelas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Eu não sei a situação que estão passando, o tamanho do pecado que tenham cometido, mas o Senhor é um Deus de amor e um Deus que perdoa os pecados, um Senhor que dá uma nova chance. Abençoe essa pessoa que está me ouvindo, que precisa se arrepender e precisa mudar de vida. Dê forças para ela através do Teu Espírito Santo. Dê condições para que ela venha sair dessa vida de pecado e procurar viver uma nova vida em Teu Filho Jesus. Pois só Ele é o nosso restaurador fiel, que não olha para a nossa condição de pecador, mas nos dá uma chance de nos limparmos dessa imundície de pecado e viver em santidade para Ti. Agradecemos pela Tua palavra, pela Tua companhia, Teu amor, por tudo que o Senhor nos tem dado. Em nome de Teu Filho amado Jesus, Senhor, é que nós oramos nessa manhã. São estes problemas que na vida tentam, querem separar-me de uma paz que um dia encontrei, e por ela me entreguei assim, corpo, espírito, alma, coração. Na realidade, mesmo assim eu sei, sim, eu sei que Cristo é meu restaurador fiel. Tenho nele a minha fé selada, o Consolador habita em mim. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. E por ele me entreguei assim, corpo, espírito, alma, coração. E se não bastasse nos meus dias que a alegria ser um provador de confiança tal, eu tenho os olhos no futuro que desde há muito tempo escrito foi, já escrito foi. Só assim consigo me soltar, para então louvor da glória ser de Jesus Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Só assim consigo me soltar, para então louvor da glória ser de Jesus